Quem é o rapaz que não tem o pai e a mãe? Cadê você, velho? Sabe? Velho, não tem o pai e a mãe. Quantos na minha época que não tinha o pai e a mãe, sabe? Pra onde os caras foram? Pro mundo da criminalidade, velho. Você é mais que vencedor aqui hoje. Não tem o pai e a mãe, mas eles são como os seus irmãos, seu pai, sua mãe. Domingo, você vai pegar a taça, velho. Você vai levantar pra cima e pro céu, mesmo sem eles, velho. Você foi mais que vencedor. E vai mostrar para suas irmãs que valeu a pena cuidar de você. Processo. Essa camisa do clube que eu joguei mais tempo na minha carreira pro time elite. Então, monstrão, chega aqui que eu quero te dar essa camisa. Não sei, eu não